Bem, no meio de toda essa coisa do certo e do errado, que tem gente que jura que sabe dizer o que é o quê, rola uma treta entre a prática e a filosofia, que é a seguinte: moral versus repressão. Bom, primeiro vamos definir bem aqui qual que é o nosso objeto de discussão, porque tem algumas pessoas que acabam se perdendo com definições, né? Moral: conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Comportamento ético derivado da avaliação da boa conduta. Repressão: ato de reprimir, coibir, combater, geralmente pelo uso da força, punição ou proibição de um comportamento indesejado. Pois bem, definidos os termos, podemos então continuar. Ou talvez um exemplo elucide melhor a coisa, né? Então é mais ou menos o seguinte: em uma rodovia, a sinalização indica a velocidade máxima permitida. Pois bem, a velocidade máxima é o comportamento desejado pela sociedade. Ou seja, a sociedade como um todo precisa que você ande de carro dentro do limite seguro, tanto para você como para o coleguinha que dirige ao seu lado. Pois bem, neste caso, a moral seria a educação e o preparo do cidadão para respeitar esse limite, consciente da sua responsabilidade para com a sua e para com a vida dos demais cidadãos que compartilham daquele mesmo espaço físico. Sacou? Ok. Talvez isso seja um pouco utópico demais, né? É aí então que entra a repressão, que se encarrega de criar meios que impeçam o cidadão de ultrapassar a velocidade limite, como radares e vigilantes que dão multas, passíveis de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, se as pessoas não respeitam por bem, elas precisam respeitar por mal. Bom, acho que tem uma cena do filme que ilustra bem essa coisa da moralidade. Apesar, né, de eu estar pegando como exemplo o Alex e sua gangue, que são criminosos, né? O Alex, ele era líder de um grupo. E ele liderava esse grupo porque seus companheiros escolheram ele como líder. Então essa é a escolha moral de obedecer ao líder. Mas aí então o Alex começa a se comportar como tirano e a reprimir e castigar os atos dos seus companheiros que ele considerava inadequados, o que é uma repressão pela força. Então, no momento em que Alex passa a liderar pela força, a moralidade já não se faz mais presente, porque a moralidade ela não é compatível com a repressão. Então, na primeira oportunidade que os companheiros têm de livrar-se da repressão de Alex, eles traem ele com a mesma violência que recebem o castigo. E aí o cara acaba sendo largado e deixado para ir para a prisão, certo? Você entendeu o problema? Quando você educa pela moral, você não pode reprimir. Ou então a escolha pelo ato de agir corretamente deixa de existir. E quando você educa pela repressão, você não pode desenvolver uma moralidade, porque já não existe mais escolha. Entendeu? Não existe um meio termo. Ou você é bom porque você é bom, ou você simplesmente faz coisas boas porque você não quer ser punido.